a gente viu trabalho, conservação de energia, colisões, impulso, quantidade de movimento. E hoje a gente vai ver hidrostática. Eu fiz da seguinte forma. Para cada aula, hoje é a quarta aula. Para cada aula, eu separei 2 conteúdos, certo? Vimos 2 conteúdos na aula 1, 2 na aula 2, na aula 3, e hoje é só um, tá? Hidrostática. Minha ideia é, esse assunto de hidrostática, ele encerra a unidade 1, o volume 1. E a gente começa, de hoje, a nossa segunda aula, não a próxima, mas a segunda, depois da próxima, a gente vai começar a unidade 2. O que eu quero fazer antes de iniciar a unidade 2? O fechamento da unidade 1. Então, ó, eu separei todo o conteúdo, eu faço em folhinhas aqui, tá vendo? Todo esse conteúdo para a gente fazer um fechamento de volume, fechamento de unidade, resgatando as questões mais completas e, consequentemente, mais complexas. As questões complexas não são aquelas questões difíceis de serem resolvidas, mas questões que abordam muitos conteúdos, certo? Então, como elas abordam muito conteúdo, a gente pode sentir uma certa dificuldade, porque eu não consigo resolver a questão sabendo só de um ponto. Essas questões, elas são mais completas, elas são mais complexas porque elas abordam mais pontos. Então, eu vou separar 7 questões, tá? Referente aos 7 conteúdos, 7 tópicos já vistos, com o objetivo da gente fazer esse resgate, essa revisão final, beleza? Então, para quem está chegando agora, eu super recomendo todas as aulas, claro, a de hoje, mas a da próxima também, porque a próxima aula a gente não vai iniciar um assunto novo, a gente vai fazer um fechamento de unidade, tá certo? E aí a gente vai para a unidade 2. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vocês já estão acostumados, são aulas mais dinâmicas, a gente traz uns tópicozinhos, mas o principal são as questões que a gente vai resolver, tá certo? Então, quais são as questões? As questões que eu trouxe para a gente resolver são as questões desta lista, tá? Tá lá no material de vocês. Essa lista, ela possui cerca de 10 questões, tá? Mas dessas 10 questões, eu vou cortar aí 2, que o conteúdo ele se mesclou um pouquinho com química, e aí, para a gente não misturar as bolas, eu vou dizer para vocês, dessas 10, vamos tentar resolver 8 hoje, e 2 delas a gente vai cancelar, tá bom? Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um pedacinho de giz para mim. Vou escrever dentro desse quadro, e a gente vai fazer como sempre, tá? Eu completo um quadro, afasto, vocês tiram um print da tela e eu apago. Pessoal, o assunto de hoje, hidrostática, é sensacional. Sensacional, sensacional, sensacional. Os princípios da hidrostática nos ajudam a entender, por exemplo, a água que sai do nosso chuveiro, ou quando ela não sai, certo? A água ela precisa ter uma energia associada chamada de pressão. Eu preciso que a água tenha pressão suficiente para que a gente consiga abrir a torneira e sair e tirar da tubulação, da canalização a água, uma certa vazão. Vocês já repararam que as caixas d'água elas costumam ficar em cima das casas, né? E não embaixo. Por que isso? Por que as caixas d'água sempre ficam em cima? Porque elas precisam ter uma certa altura, que a gente chama de coluna de água, tá? Para empurrar a água para baixo. E isso, claro, quando a gente não utiliza nenhum sistema de pressurização. Como, por exemplo, nos prédios com mais de 2 pavimentos, térreo, primeiro andar, mais um, com mais de 2 pavimentos, a gente utiliza, associado aos reservatórios, a gente utiliza um sistema de bombeamento. Esse sistema de bombeamento vai jogar a água lá para cima, certo? Mas, quando isso não acontece, quando a gente tem só uma casa mesmo, térreo ou primeiro andar, a caixa d'água fica lá em cima. E é através dos princípios básicos da aula de hoje que a gente tem um entendimento do porquê isso acontece, certo? Então, vamos falar um pouquinho de hidrostática. Para entender hidrostática, deixa eu colocar aqui meu nome, física, professora Camila, e hoje é
27/7. Eita, povo, que acabou mais um mês. Tá passando rápido, ligeiro, viu? Bom, então hoje a gente vai ver a hidrostática. Pelo nome, a gente já consegue fazer uma brincadeirinha aqui, certo? Hidro vem de água, estático vem de parado, repouso. Então, a gente estuda o fluido em repouso, tá? Não necessariamente só água, tá? Mas, basicamente, é o que mais a gente tem exemplos de aplicação, tá bom? Mas a hidrostática é o estudo dos fluidos em repouso, certo? Para a gente entender, começar a entender a hidrostática, eu trago para vocês o princípio da pressão, certo? E aí eu quero, quem tiver com lápis, caneta, faça um experimento. Vamos entender a pressão em prática. Pegue sua palma e de uma caneta, você tem a ponta mais grossa e você tem a ponta mais fina. Pressione, devagar, tá, gente? Não vai furar a mão. Pressiona a palma com a ponta mais fina. E tenta utilizar a mesma força fazendo o contrário, com a ponta mais grossa. Vocês sentem uma pressão maior ou uma dorzinha maior com a ponta mais fina ou a ponta mais grossa? Eu vou presumir que vocês vão dizer a ponta mais grossa, certo? Se vocês fizeram certo. Por que isso? Porque eu sinto uma pressão maior com a ponta mais fina e não com a ponta mais grossa. Pressão, povo, é igual a força sobre área. Pressão é igual a força sobre área. Então, olha só. Se eu faço uma mesma força e eu modifico apenas a superfície de contato desta força, quanto maior a área, aí aqui a gente vai brincar de matemática, grandezas inversamente proporcionais, quanto maior a área, menor a pressão. Que foi justamente isso que aconteceu. Quando você tem a caneta, a ponta mais fina, ela exerce uma pressão maior, certo? A ponta mais fina, porque a superfície de contato ela é menor, tá? Vocês já viram aquelas camas de prego? Isso é muito interessante, né? Tipo, como é que tem gente que consegue sentar naquelas camas, deitar naquela cama. Gente, aquilo é física pura, simples e linda aplicada. Quando você distribui o seu peso, e para isso é fundamental que os pregos eles estejam totalmente alinhadinhos, tá? Se um se sobressai a outro, a pressão naquela superfície de contato ela é muito maior, então você vai sentir. Mas se os pregos estiverem totalmente alinhadinhos, então vocês não vão sentir nada, vocês vão sentar normalmente. Por quê? Porque a força vai distribuir, tá certo? A sua força-peso, no caso, ela vai se distribuir. Então, a pressão ela vai ser igualada em todos os pontos. Por isso que as pessoas conseguem sentar, conseguem fazer essa mágica. Pessoal, vou desiludir vocês com a vida nesse momento, tá? Não existe mágica, existe física. Tá? Então, na maior parte dos experimentos que vocês virem, das coisas que você... Ai, meu Deus, que incrível! O que é que isso explica? A física explica. A física explica tudo. O que a física ainda não conseguiu explicar, já explica. Então, olha só. Pressão igual a força sobre área. E aqui eu peço a atenção de vocês para algo fundamental, certo? As unidades. Desde o primeiro dia de aula que eu bato nessa tecla. Para vocês resolverem corretamente uma questão, o primeiro passo é ver se as unidades elas estão de acordo com o SI, que é o Sistema Internacional, certo? Então, vamos lá. Pressão é dada em Pascal, tá bom? PA. A força, eu vou colocar entre colchetes aqui, que é a indicação de unidade. A força é dada em Newton e a área em metro quadrado, tá? Professora, Pode perguntar. esse PA é pressão inicial? Porque geralmente tem PA, negócio PA, PB.
aqui a gente está vendo as unidades. PA é Pascal, que é a unidade de pressão, tá certo? PA Pascal, unidade de pressão. Licença, O que eu onde estou tem PA, representando aqui... Oi? tudo bem. Onde tá, a senhora escreveu PA, a gente não está conseguindo ver muito bem. Não A está gente só enxergando bem? A gente só Tá. está Tá vendo. parecendo tranquilo para mim, Maria. Talvez seja porque se você clicar na telinha e colocar o pinzinho na professora, abre mais. Aí talvez você consiga ver melhor. Se todo mundo está conseguindo ver. Normal também, eu fixei a tela. Eu também tô vendo normal. Então, acho que esse. Perdão, professora, esse Não, pode ficar à vontade. Pode... fixar a tela, talvez vocês consigam ver maior e daí consiga pegar o quadro inteiro. Porque aqui, gente, eu pedi para a Bianca me ajudar para a gente tentar enquadrar, e aí como ela está vendo, tem a mesma visão que vocês, para poder ocupar o maior espaço possível aqui da parede, para a gente ocupar mais o quadro. Daí, esse recurso que ela falou para vocês. Viu? Para o resto tá normal, professora, as outras pessoas. Mas, Maria, qualquer dúvida em relação ao quadro, eu estou gravando e está pegando tudo na minha tela. Então, qualquer coisa você pode rever e fazer as anotações mais calmamente, né? Perdão, professora. Show de bola. Não, imagina. Na verdade, independente de estarem vendo direito ou não, é importante que vocês revejam sim essa aula, porque eu, particularmente falando, quando eu estudo, eu gosto de escrever. E às vezes, quando a gente está escrevendo, a gente perde um pouco da explicação. Então, quando a gente vê de novo, escuta de novo, então é mais uma forma que a gente tem de tentar absorver aquele conteúdo. A gente vê, a gente escuta, a gente escreve, e tudo isso ajuda mais ainda a absorver, principalmente se for um conteúdo que eu tenho muito tempo que a gente viu, é a primeira vez, tá bom? Mas bora lá. Eu sempre vou falando, então. O que eu estou escrevendo aqui nessa segunda linha são as unidades, certo? Da equação da pressão. Pressão igual a força sobre área. Vamos escrever as unidades no SI, que é o Sistema Internacional. A unidade de pressão é Pascal, PA, certo? A unidade de força é dada em Newton e a unidade de área em metro quadrado, ok? Bom, esse era o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês. O segundo conceito, pessoal, é o da pressão atmosférica, certo? Todos nós estamos sujeitos à pressão atmosférica, todos nós. E aqui eu vou pedir para vocês tentarem fazer um outro experimento. Eu não trouxe a água, mas eu vou pedir para vocês tentarem fazer esse outro experimento em casa também, super fácil, certo? Vocês vão tentar pegar uma garrafa PET, tá? Com água enchendo pela metade. E aí, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar ela na horizontal, e depois vocês vão inclinando essa garrafa, tá? Se essa garrafa for com uma calha, melhor ainda, que vocês vão visualizar mais perfeitamente o que eu estou falando. Quando vocês inclinam, é como se fosse uma tubulação aberta. A ideia que eu quero trazer para vocês. Quando vocês inclinam, vocês vão ver a água escorrendo, certo? Vocês jamais, e eu garanto isso, o pessoal fala, nunca diga nunca, exceto se for física, aí você pode dizer. Vocês jamais vão ver essa água naturalmente, tá? Sem um sistema de impulsão. Subir. Essa água não vai subir, tá certo? Essa água não vai subir. Por quê? Porque existe aqui o que a gente chama de pressão atmosférica, certo? A pressão atmosférica, ela faz com que, associada à nossa queridíssima gravidade, ela faz com que o fluido ele se desloque naturalmente de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, certo? Então, o que a gente tem por pressão atmosférica? A pressão atmosférica nada mais é do que o peso do ar, lembrando que peso é força, né? Força-peso. Quando alguém pergunta o seu peso, você vai ter em torno de 500 a 600 newtons, tá? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Se eu perguntar a sua massa, você vai me dizer 40, 50, 60, 80 quilos. Se eu pergunto o seu peso, aí você vai me dizer que a sua massa, 50, um exemplo, quilos, a unidade de massa aqui, vezes a gravidade. A gente utiliza, certo, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Aproximadamente,
certo? Se essa informação ela não vier, vocês usam 10. Caso ela venha, ela geralmente vem com 9,8, 9,81 vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Daí o peso é igual a 500. Peso é força. Qual é a unidade de força? Newton. Ok? Aqui eu não precisei modificar nada, porque está tudo no que a gente chama de SI, Sistema Internacional. Então, vamos lá. A pressão atmosférica ela nada mais é do que o peso do ar sobre a superfície, a área, eu também posso chamar de superfície, da Terra. Certo? Vai dar um númerozinho, coisa pouca. 1 vezes 10 elevado à quinta potência pascal. Tá? Isso a nível do mar. 1 vezes 10 à quinta pascal. Pessoal, isso aqui se chama notação científica. Para eu não escrever um número gigantesco, para eu não escrever 1 mais 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5 pascal, eu uso o recurso da notação científica, tá? Eu venho carregando a vírgula, no caso aqui, para minha esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloco 1,0 vezes 10 elevado à quinta potência. Beleza? Beleza. E para fechar esta primeira parte, a gente entrar no teorema de Steve. Vamos ver 3 teoremas hoje. Steve, Pascal e Arquimedes. Eu trago para vocês o conceito de densidade. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. Pega um copo de água. Faz esse experimento também. Pega um copinho de água. Pega uma moedinha, certo? E um bloquinho de gelo. Os dois afundam. Os dois boiam. Um boia e o outro afunda. O que é que acontece? Mágica? Não. Física. Por conta da densidade dos corpos, certo? Se eu tenho um corpo mais denso que a água, ele afunda. Se eu tenho um corpo menos denso do que a água, o que é que ele vai fazer? Ele vai boiar. Certo? Então, vamos lá. Por conta da densidade, eu tenho... Eita, caiu. Densidade é igual a massa sobre volume. Só isso. Bem facilzinho, tá? A massa ela é dada em quilo, tá bom? E o volume é dado em metro cúbico. Certo? Para ter a densidade na unidade de quilograma por metro cúbico, então você tem que ter a massa em quilo e o volume em metro cúbico. Bom, sabendo desses 3 conceitinhos, a gente vem agora para o nosso primeiro teorema. O teorema de Steve, ou Steve. Olha o que ele fala. Imagina que você tem aqui um recipiente qualquer, certo? O formato do recipiente não importa. E aqui você tem a água. E aqui eu tenho o ponto A. Aqui eu tenho o ponto B. E aqui eu tenho o ponto C. Pressão em A em relação a B. Pressão em A em relação a C e pressão em B em relação a C. Vamos ver o que acontece, tá? Aqui eu tenho também certas alturas, em relação sempre à superfície, tá? Quando um corpo, ele está submerso, eu estou levando em consideração a pressão hidrostática, eu tenho que levar em consideração a superfície. Então, aqui eu tenho HA, que eu vou chamar de H1, e aqui, pegando a linha do ponto B e C, eu vou chamar de H2. Pessoal, presta atenção. O teorema de Steve, ele me diz o seguinte. Ele me diz que corpos ou pontos, vamos chamar de pontos. Eu tenho que pontos de pressão, quando eles estão em uma mesma altura,
eles têm a mesma pressão, tá? É só o que diz o teorema do Stern. B e C, ó, eles estão, imagina o seguinte, imagina que em cima de A, eu tenho essa coluna de líquido aqui, ó, tá vendo? Quem está fazendo peso em A? Quem está fazendo peso em A é justamente essa porção de água, tá? Que eu vou chamar de H1. E quem está pressionando B e C? Quem está fazendo força em B e C é esta coluna de água maior, H2. Como a gente sempre conta da superfície da água em relação ao ponto que eu quero, então quem tem a maior coluna de água? B e C, certo? Então, bora lá. A pressão em A, ela é maior, menor ou igual à pressão em B? A está aqui em cima. A pressão em B, eu vou contar aqui embaixo. Como a altura de água de A é menor do que de B, então a pressão em A é menor do que a pressão em B. A pressão em A, ela é maior ou menor do que a pressão em C? Aqui eu não vou levar em consideração essas distâncias diagonais. Eu vou levar em consideração apenas a altura da coluna de líquido, certo? E nesse caso, a superfície e A estão distantes entre si por uma altura H1, e a superfície e B e C estão distantes entre si em uma altura H2, onde H1 é menor do que H2. Logo, a pressão nos pontos que estão sob a coluna de líquido H1 é menor do que a pressão dos pontos que estão sob a coluna de líquido H2. Então, a pressão em A também é menor do que a pressão em C. E a pressão em B, ela é menor, maior ou igual do que a pressão em C? A pressão em B é menor, maior ou igual do que a pressão em C. A coluna de líquido que eu tenho em cima de B é igual à coluna de líquido que eu tenho em cima de C. Então, a pressão em B é exatamente igual à pressão em C. Beleza? Alguma pergunta? Show. Saio, tiro print, apago e vocês voltam. Bom, deixa eu apagar agora para a gente ir. Ficou faltando. Eu vou escrever aqui, porque ainda estive. Beleza, eu falei conceitualmente, mas esqueci de trazer o mais importante, né? Como eu calculo. Pessoal, para calcular, a pressão vai ser igual. Aqui, o que é que eu tenho aqui em cima? Aqui em cima, eu tenho a atmosfera. E eu tenho a pressão atmosfera. A pressão atmosfera, ela exerce uma pressão bem aqui na superfície do líquido. Não se preocupem com ela, porque na maior parte das vezes a gente vai cancelar, porque vamos trabalhar com membros de uma equação, com uma igualdade. Então, se eu tenho um elemento de um lado, do lado esquerdo da equação, e tenho um elemento do lado direito da equação, esses elementos se anulam. Então, a pressão, vamos colocar aqui a pressão no ponto B? A pressão no ponto B vai ser igual, primeiramente, a pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna do líquido, certo? Mais a pressão exercida pela coluna do líquido. E como que eu calculo essa pressão? É a densidade do líquido, por isso que a gente viu densidade, vezes a gravidade, vezes a altura, que está sobre o líquido, que nesse caso é H2. Beleza? Este é o teorema de Stern quantitativamente. Ok? Agora sim, para tirar print. Deixa eu apagar. A gente ir para a segunda parte. Tranquilo, né, povo? Até aqui? Tem moído não, viu? É isso aqui mesmo. Não vai ser mais difícil, mais fácil. É exatamente isso aqui. Bom. Então
uma coisa interessante do teorema de Stern. São os vasos comunicantes. Essa aqui é ótima. Vasos comunicantes. Bom, imagina o seguinte, vasos comunicantes são vasos que se ligam. Só isso. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem esse recipiente aqui, tá? Em forma de U. E você enche com 2 líquidos, tá? Mas são 2 líquidos diferentes, certo? São 2 líquidos que não se misturam, tá bom? Pode ser, por exemplo, água e óleo. Aí aqui eu coloquei tracejado, tá? E ele tem uma certa altura aqui em relação à superfície. E esse daqui tem essa outra altura em relação à superfície. Que eu vou chamar de, aqui eu vou chamar de H2 e aqui eu vou chamar de H1, tá? Então, olha só. Pelo teorema de Stern, quando eu tenho vasos comunicantes, como que eu faço para determinar a pressão em determinado ponto? Primeiro que o princípio se mantém. Então, a pressão aqui, que eu vou chamar em A, é igual à pressão aqui, que eu vou chamar em B. Esses 2 lados, aqui, ó, eu tenho sobre eles a pressão atmosférica, né? Que eles estão abertos, então a pressão atmosférica age aqui. Beleza. O que é que eu sei? Eu sei que a pressão em A é igual à pressão em B. Eu não sei disso? Eu sei disso. Qual é a pressão em A? Vamos analisar. A pressão em A é a pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna de líquido que está em cima de A. Densidade do líquido, nesse caso a densidade do líquido 1, vezes a aceleração da gravidade, vezes H1. E a pressão em B é a pressão atmosférica mais a coluna de líquido, essa daqui, ó, que está em cima de B. Certinho? Mais a densidade D2 vezes a aceleração da gravidade G vezes H2. Agora que eu gosto. Eu tenho uma igualdade, uma equação, e eu tenho o mesmo fator, eu tenho a mesma parcela dos 2 lados. Aqui basta cortar, ó. Por isso que eu digo, nem se preocupem com a pressão atmosférica, no final das contas ela é cortada. Aqui eu coloco D1 vezes a aceleração da gravidade vezes H1, igual a D2 vezes a aceleração da gravidade vezes H2. De novo, ó, eu tenho a gravidade aqui, ó. Corto e corto. E aí eu fico com D1H1 igual a D2H2. Aí as questões que surgem aqui, pessoal, elas são assim. Ele dá a densidade dos líquidos e dá uma altura, pede outra. Ele dá as 2 alturas, dá a densidade de um, pede outra, certo? Então, as questões que surgem quando eu tenho vasos comunicantes de líquidos imiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, por exemplo, água e óleo, você vai trabalhar no final das contas com esta equaçãozinha aqui, tá bom? Bom, aqui eu vou entrar com o meu segundo teorema. Teorema de Pascal. O Teorema de Pascal, pessoal, foi fundamental para o surgimento dos chamados elevadores hidráulicos. Como que eu consigo levantar uma coisa tão pesada quanto um carro, quanto um veículo de 500, 600, 1000 quilos, com um equipamento fazendo uma força tão pequena? Teorema de Pascal. O que é que diz o teorema? Oi? Pode falar. O Douglas colocou aqui no chat uma pergunta em relação a... A pergunta foi a seguinte, abre aspas. Cai muitas questões de vasos comunicantes, fecha aspas. Olha só, todos os conteúdos da unidade do volume 1 são os conteúdos que caem, certo? Ano sim, ano não, mas não com tanta frequência quanto o volume 2. Por isso que quando a gente separou as aulas volume 1 e volume 2, eu deixei uma maior quantidade de aulas para
para o volume 2, certo? Os conteúdos da unidade 2, porque são os conteúdos que caem sempre, todo ano, toda Enem, toda Enem. Mas dizer que não cai, eu não posso, porque tem hora cai, hora não cai. Tem ano que cai, tem ano que não cai. Mas os conteúdos que são cobrados com uma maior frequência são os conteúdos que a gente vai ver para a unidade 2. Beleza? Mas eu separei algumas questões, na verdade algumas não. Todas as questões que eu trago, todas elas, são questões do Enem. Tá certo? Vou ver se eu consigo, para a nossa aula de revisão, aqui cai bastante questão de identidade, que nós vamos fazer. Cai questão de pressão hidrostática, coluna de líquido, vazão, mas de vaso comunicante, não. Certo? Vou ver se eu encontro alguma do Enem. Caso tenha, já trago para a nossa próxima revisão. Combinado? Professora, Pois não? nessa parte que a senhora explicou aí, os dois pontos pertencentes ao mesmo líquido e à mesma horizontal estão sujeitos à mesma pressão, é isso? Não. Vê bem. Na verdade, esses pontos, aqui, ó, ponto A, que eu considero aqui ponto B, ponto A e ponto B, eles estão sob uma mesma linha. Então, correto, eles estão sujeitos à mesma pressão, mas são feitos sobre esses pontos pressões com colunas de líquidos diferentes, tá certo? Mas na mesma linha, todos os pontos, de acordo com o teorema de Stevens ou Stevens, todos os pontos, eles são sujeitos à mesma pressão, quando eles estão sob uma mesma linha. Se eu estivesse analisando, por exemplo, pontos aqui, ó, que eu vou chamar de C e D. Aí eu vou traçar aqui uma linha que liga eles. Pressão em C é igual a pressão em D. A pressão em A é igual à pressão em D, mas eu tenho colunas de líquidos diferentes. Respondido? Certo, obrigada. Nada? Bom, o teorema de Pascal, ele me diz o quê? O teorema de Pascal diz que, deixa eu fazer aqui um esqueminha. Aqui eu vou chamar de superfície 1 e aqui eu vou chamar de superfície 2, certo? É bom colocar a mesma altura. Superfície 1 e superfície 2, certo? O que é que diz o teorema de Pascal? Quando a gente aplica uma força a um líquido, ele distribui a pressão causada por essa força igualmente em todas as direções e sentidos. Então, se eu aplico uma força aqui, F1, certo? Quando a gente aplica uma força, ele vai distribuir a pressão causada por esta força em todas as suas direções e sentidos. Ó, quando eu trato de força, força é um vetor, certo? Quando eu tenho um vetor, eu tenho três singularidades associadas a esse vetor. Intensidade, que é o valor. Eu tenho a direção desse vetor, a direção pode ser horizontal, vertical, e eu tenho sentido. Se for uma direção horizontal, direita, esquerda, direita. Se for uma direção, por exemplo, vertical, o sentido, de cima para baixo, de baixo para cima. Aqui o que ele diz, o teorema de Pascal. Quando eu aplico uma força a uma superfície, certo? Contendo um certo líquido, essa força ela vai gerar uma pressão. Concordam comigo? Pela primeira equação que eu escrevi, pressão igual a força sobre área. E essa pressão ela se distribui em todas as direções e sentidos igualmente para todo o líquido. E aqui vai me gerar uma outra força que vai impulsionar essa superfície 2 de maior área, que eu vou chamar aqui de área 2, aqui de área 1, vai impulsionar para cima. E esse é o princípio dos elevadores hidráulicos. Aqui eu vou chamar de F2. Logo, eu tenho que P1 é igual a P2. E eu tenho que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Beleza? Segundo teorema.
tirem print para a gente ir para... Antes da gente ir para o Arquimedes, vamos resolver uma questãozinha bem interessante. Vamos resolver uma questão de coluna de líquido. Questão 7, tá? Todas essas questões desta lista aqui, questão do Enem. Vou apagar, tá, povo? Pessoal, a lista que eu passei já tem um gabarito, tá certo? Aí vocês tentam resolver. Caso não consigam, aí vocês sinalizam pra gente, tá certo? E aí a gente vai, tira as dúvidas, coloca uma resolução mais detalhada, enfim. Dá um suporte aí para vocês com relação a essas resoluções de questão, tá bom? Então vamos lá. Para quem tá com a lista, é essa questão aqui, tá? A 7. Professora, Foi? essa atividade que a senhora passou é só sobre o assunto de hoje ou é das Só aulas sobre- passadas? Só sobre o assunto de hoje, mas lá na página, acho que o cara passa direto com o material para vocês, né? Mas você consegue acesso aos outros materiais. Eu vou dar Vou pedir para a Carol, que aí ela já reenvia os outros materiais. Eu não sei como é a pasta de vocês, mas para cada aula, hoje é a nossa quarta aula, a primeira aula teve teoria, aí tem um PowerPointzinho com os slides, com os mapas mentais, e tem a lista de exercícios com gabarito. Aula 2 a mesma coisa, aula 3 a mesma coisa. Essa lista aqui, tá, da aula 4, hidrostática, são só questões de hidrostática. Mas as aulas passadas têm as suas listas respectivas. Beleza? Ô, professora, eu tenho uma Oi? dúvida aqui. Pode É sobre o perguntar. curso. No caso, esse foco da gente, faltando um pouco tempo pro Enem, vai ser basicamente o que mais cai, né? Isso. Só resolução de questão, principalmente dos assuntos que mais caem. Beleza? Show. Então vamos lá, questão 7. Uma questão parecida com a questão 7, só de algumas poucas que eu pesquisei, a questão 9, que caiu, a questão 10, quer dizer, até agora 3 similares, e a questão 3. Eu trouxe 4 questões para vocês que caíram no Enem, que abordam o conteúdo dessa questão, tá certo? Pressão, uma pressão exercida por uma coluna de líquido, tá bom? Então, é uma questão com mais recorrente, essa que eu vou fazer. Vou ler primeiro e depois a gente anota os dados para resolver. No manual de uma torneira elétrica, são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente. Povo, por favor, não ache que a única coisa que importa na questão está no seu final. Principalmente, na verdade, principalmente todas, certo? São textos, as questões são grandes. Aqui eu tenho 10 questões, eu acho que tem umas 7 ou 8 páginas, certo? É isso aí. Leiam a questão toda, tá? Leiam a questão toda, porque na questão, todo ponto da questão traz alguma informação relevante e importante para resolver. Então, vamos lá. Ele traz 3 pontos importantes de observação. Primeiro ponto. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, lembra que eu falei que a caixa d'água fica em cima? A pressão da água na entrada da torneira deve ser, no mínimo, 18 kPa, que unidade é essa? E no máximo 38 kPa. Fazer um esquema. Bom, aqui eu tenho a caixa d'água, certo? Daqui eu tenho uma tubulação que sai da caixa d'água e leva a água para a torneira. Certo? Então vamos lá. Aqui está a altura H. Essa é a altura da coluna de líquido. Por que a altura da coluna de líquido? Porque eu conto da superfície, tá? Aqui não é uma tubulação, povo. Toda essa tubulação está cheia do quê? De água. Tudo isso aqui, ó, a água sai da caixa d'água, desce e vem para cá, certo?
Então, essa pressão, a pressão de água que sai aqui na torneira está diretamente relacionada à posição da caixa d'água, tá? Se a caixa d'água estiver muito baixa, a pressão da água vai sair muito baixinha, talvez não tenha nem pressão suficiente, tá certo? Então, vamos lá. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira tem que ser no mínimo 18 kPa e no máximo 38 kPa. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Pressão mínima 18 kPa. A gente vai ver direito o que significa esse kPa. E a pressão máxima é de 38 kPa. Para pressões da água entre 38 kPa e 75 kPa, ou água proveniente diretamente da rede pública, a rede pública ela traz uma pressão diferente da pressão que a gente coloca na caixa d'água, tá? É necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Se eu for utilizar uma caixa d'água, eu vou ter uma pressão um pouquinho menor do que a pressão que vem da rua, tá certo? Se eu for utilizar a caixa d'água, então a pressão mínima tem que ser de pelo menos 18 kPa para que saia a água da torneira. E de acordo com o equipamento, a pressão máxima tem que ser de 38. Se eu for conectar, se essa tubulação aqui, que alimenta a torneira, ela vem diretamente da rua, então, se a pressão for entre 38, ou seja, maior do que a máxima com a caixa d'água, se a pressão mínima for 38 e máxima 75, então é preciso utilizar uma válvula redutora de pressão. Essa torneira, ela pode ser instalada em um prédio ou em uma casa. Considere a massa específica da água. Massa específica, densidade, vocês podem utilizar semelhante. Então, considere a massa específica da água 1.000 kg por metro cúbico. Está na unidade certinha, né, povo? Lembrando que densidade é igual a massa sobre volume. E a aceleração da gravidade, que é o nosso G, ó, que ele deu 10 metros por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Bom, eu já tenho todos os dados que eu preciso. Tenho o esquema do meu problema, a pressão mínima e a pressão máxima, certo? Então, vamos ver o que ele pede agora. Para que a torneira funcione corretamente sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser as pressões máximas ou quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água? Então, qual deve ser a altura máxima e mínima, de forma que as pressões máximas e mínimas fiquem entre 18 e 38? Por que eu sei que 18 e 38, não 38 e 75? Porque ele deixa claro, eu não quero usar o redutor. Se eu não quero usar o redutor de pressão, em qual momento eu não preciso usar um redutor de pressão? No momento em que as pressões mínimas são de 18 e máximas de 38. Bora resolver isso daqui, que é simples? Então, vamos lá. Bom, eu anotei todos os dados, pressão mínima 18 kPa. Vamos ver primeiro o que é esse kPa? Pessoal, PA, a gente já sabe que é a unidade de pressão, né, Pascal? E o que é esse K? Esse K aqui é uma notação científica, tá certo? De 10 à terceira, tá bom? 10 à terceira. Então, K representa 10 à terceira. Então, aqui eu tenho 18 vezes 10 à terceira Pascal. É a mesma coisa, tá? Se fosse 18 MPa, aqui é 10 à sexta. Tá? Então, seria 18 vezes 10 à sexta Pascal. Tá? Isso aqui fica a parte. E 38 kPa, sabendo que K é igual a 10 à terceira, eu tenho 18 vezes 10 à terceira PA. Aí você vai dizer, tá, professora, mas como que eu ia saber se KPA não é, na verdade, uma outra unidade? Porque você precisa conhecer as unidades. Por isso que eu falei logo no começo da aula, que é tão importante a gente entender as unidades, tá? Força
força, a unidade é Newton. Mas é muito, muito comum ela vir assim, ó. Por exemplo, 5 quilonewtons. Aqui não são 5 newtons, são 5.000 newtons. Porque são 5 vezes 10 a terceira newton, tá bom? E aqui é 10 a terceira, é 1, 2, 3, 0. Bom, já desvendei aqui a pressão mínima. É de 18.000 pascal. E a pressão máxima é de 38.000 pascal. Ele quer saber qual deve ser a altura mínima e máxima da caixa d'água, esse H mínimo e máximo, de modo que eu tenho as pressões mínima de 18 e máxima de 38. Mamão com açúcar. O que é que eu sei? Eu sei que pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Certo? Pode considerar aqui a pressão atmosférica, tá bom? Pressão é igual a densidade vezes gravidade vezes a altura. E eu sei aqui que pressão vai ser igual a... Qual é a densidade do líquido? 10. 10 não, gente. 1000, perdão. 1000 quilogramas por metro cúbico. Qual é a gravidade? A aceleração da gravidade, 10. H. Agora ficou fácil. Se eu quero achar a altura máxima, eu uso a pressão máxima. Para achar a altura mínima, eu uso a pressão mínima. Então, vamos achar primeiro a altura máxima? Aqui eu vou usar a pressão máxima. Qual que é a pressão máxima? 38.000. Vezes 1.000, vezes 10, vezes a altura máxima. 38.000 dividido, aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vou isolar o H. 1.000 vezes 10, 10.000. Tá? Só colocar aqui os 4 zerinhos. Igual a altura máxima. Aqui ficou fácil. Corto os 3 zeros. Posso fazer isso, tá bom? Quando eu tenho só esses números no numerador e no denominador. Corto os 3 zeros. E eu faço 38 dividido por 10. 38 dividido por 10 é igual a 3,8. Unidade de altura no FI. Metros. Já achei a minha altura máxima. Bora achar a altura mínima? Tira em print que eu apago. Ficou alguma dúvida nessa primeira parte? Tudo certinho? Então vamos embora. Eu vou deixar o desenhozinho aqui e vou apagar só a parte da conta. Porque aí a gente coloca o mínimo agora. Bom, então aqui eu tenho que a pressão mínima é igual a os mesmos 1.000, que é a densidade da água, ela não muda, a aceleração da gravidade não muda, e agora é a altura mínima. Pressão mínima é de 18.000. Dividido por 10.000 vai me dar a altura mínima. Logo, a altura mínima é de... Corta esses 3 zeros, eu tenho 18 dividido por 10, que me dá 1,8 metros. Perfeito. A caixa d'água tem que ter uma altura máxima de 3,8 e uma altura mínima de 1,8 metros. O que me dá... Cadê, gente? Me ajudem. Eu perdi aqui. Letra A, tá? Da questão 7. Tá bom? Altura mínima 1,8 e altura máxima 3,8 metros. Vamos fazer mais uma. Deixa eu ver aqui, uma muito boa pra gente fazer também. Ah, essa é ótima. Uma muito parecida. Certo? Só que essa daqui é mais teórica. Tá? É a questão
3. Questão 3, tá? Essa questão aqui. Certo? Bom, essa aqui é o mesmo conteúdo, questão do Enem também, e diz o seguinte. A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido à maior pressão hidrostática. Vocês vão matar através dessa questão. Quem me deu a maior pressão hidrostática? Qual altura me deu a maior pressão hidrostática? Qual altura? O 38 kPa. Perfeito. A pressão máxima de 38 kPa foi provocada pela altura máxima de 3,8 metros. O que é que isso me diz? Me diz que a maior coluna de líquido vai me gerar a maior pressão hidrostática. Olha o que ele fala. A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa, onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido à maior pressão hidrostática. Bom, pelo esquema, consegue identificar os pontos 1, 2, 3, 4 e 5? Sim, professora. Perfeito. Qual desses pontos, qual ponto? 1, 2, 3, 4 e 5, em que o registro detectou vazamento, em que foi detectado vazamento no registro? Número 4. Número 4? Tá vendo aqui o número 4? Analisa em relação à altura de água da caixa d'água. Qual que gera a maior altura em relação à superfície da água? Da superfície para o registro. Ou seja, qual que é o registro que está mais distante, que tem a maior altura de água da caixa d'água? Vê bem? O segundo. Perfeito. O registro 2, ele está mais distante da superfície da caixa d'água, o que me dá uma maior coluna de líquido. Então, essa daqui é a questão 2. Deixa eu colocar aqui, questão 3. Letra B. Pessoal, cancelem aí dessa questão. Na verdade, a questão 4 pode deixar. É só a questão... Ô, professora, Oi? sobre a questão anterior, a senhora colocou Certinho. 18 dividido por 10, aí dá quanto? Aqui. 18 dividido por 10, 1,8. Ah, tá, eu vi 8 aí, eu já tava estranhando. Espera aí. Eu Aqui. cheguei de agonia. Não, 1,8. Pessoal, olha só. As questões que se seguem, elas são muito similares ao que a gente viu, tá? Recomendo muito mesmo vocês fazerem, certo? Só para fechar, o teorema do empuxo, deixa eu só escrever aqui para fechar a nossa aula de hoje bem rapidinho, tá? Eu peço que vocês tentem resolver a lista, vai ajudar muito mesmo a vocês absorverem esse conteúdo. Bem que vocês viram, com 2 questões vocês já mataram com essa primeira questão vocês já mataram a segunda questão. Então, olha só. E o terceiro teorema é o teorema do empuxo, ou de Arquimedes. Foi quando ele gritou o famoso Eureka, dizem as más línguas, né? Não sei se isso é verdade mesmo, tá? O teorema do empuxo, ele vai dizer o seguinte, ó. Todo corpo totalmente imerso em um líquido qualquer, ele vai ficar sujeito a uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da porção de líquido que foi deslocado, tá? O que é que eu estou querendo dizer? Quando você tem um objeto qualquer, certo? E ele tem um líquido. Quando você insere um corpo nesse objeto, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, esse objeto vai ocupar uma porção de líquido. E para onde vai esse líquido? Se a borda não for grande o suficiente, esse líquido ele vai subir de nível. Antes ele estava aqui embaixo e agora ele está aqui.
Porque agora eu tenho um corpo ocupando esse líquido. Então, quando o corpo entrou nesse líquido, ele deslocou um certo volume. E esse corpo, ele vai estar... Oi? Só me metendo também, porque agora eu quero dar uma de aluna. Por causa da massa que a senhora também explicou no início, né? Aquela questão de massa de superfície, então, tipo, do lápis, porque tem e daí sobe, né? Tem um certo tipo de contato? Também, mas não a pressão, mas já em relação à força, mas a pressão do corpo, a força-peso, a massa do corpo, a massa sim. Ah, certo? isso. Isso. Você tem aqui duas forças agindo, certo? A massa do corpo, o que vai me gerar a força-peso, que eu vou chamar de P, certo? E a força exercida pelo volume deslocado pelo líquido. E aí é o que vai empurrar esse corpo para cima. Então, o que acontece aqui dentro do líquido? Eu tenho a força-peso empurrando o líquido para baixo. E eu tenho um impulso empurrando o líquido para cima. Quem das duas forças vencer vai fazer com que o líquido, com que o corpo afunde ou flutue. Beleza? Ah, que massa! Beleza. Exatamente. Faça um teste, certo? Pega um bloquinho de gelo, coloca na água. Vocês vão ver, ele não vai afundar. Coloca a moeda, ela afunda. Quem ganhou aqui? No caso, quando ele flutuou, o impulso ganhou. No caso, quando a moeda afundou, a força-peso ganhou. Fechado? Muito massa isso. Física é massa. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido, participado. É muito bom mesmo. A interação é outra, a aula flui de um jeito mais gostoso, certo? A lista de exercícios já vem com o gabarito, tá? A lista vem com o gabarito. Resolvam, se tiverem dúvidas, finalizem. Eu faço a mão sem nenhum problema e envio para vocês. Beleza? Tudo certo, nada errado? Tudo certo, professora. Tenha uma boa noite. Boa noite para vocês, uma ótima semana e a gente se vê aqui de hoje a 15, certo? Com a nossa revisão da primeira unidade. Tchau, povo! Tchau, professora.